Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco e Unipam apresentam Caminhos do Sucesso. No episódio de hoje de Caminhos do Sucesso, eu estou com a presença ilustre do professor coordenador do curso de Direito do Unipam, professor Alexandre. Seja muito bem-vindo. Olha, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso curso de Direito. Professor, o curso de Direito ele é um dos pioneiros do Unipam e a gente sabe que ele tem muita importância, até que a gente vê o fluxo de alunos por aqui não para. Por que ele tem tanta essa força, essa importância? Olha, o curso de Direito, ele é um curso que tem história, é um curso que tem tradição, é um curso que tem vocação para a formação de bons juristas. Nós completamos 30 anos e estamos há mais de 12 anos recebendo o selo OAB Recomenda, porque somos uma das instituições que mais aprovam no temido exame de ordem. Além disso, nós temos a maior nota entre faculdades públicas e privadas nos indicadores do MEC no estado de Minas Gerais. Olha, nós sabemos que nós não formamos um profissional do direito apenas sentados no banco das salas de aula. É preciso teoria, mas também é preciso de prática. E esse é um dos diferenciais do nosso curso. O aluno, ele está na atividade prática desde o primeiro período, fazendo projetos para instituições da sociedade, para escolas, para organizações, e essa prática vai até o último período do curso. Então nós aliamos aqui teoria e prática. E além dessas carreiras tradicionais de advogado, juiz, promotor, hoje nós temos o Direito 5.0. O Direito 5.0 que vem com o direito digital, com a Lei Geral de Proteção de Dados, dá oportunidades para empreendedores na área jurídica, como Legaltechs, Lautechs, DPOs, empreendedores digitais. São profissões novas que estão surgindo com o direito digital. Estamos aqui com o Gabriel, que já foi um aluno do Unipam aqui do curso de Direito e hoje ele trabalha com direito médico e da saúde e ele vai contar um pouco dessa experiência na prática, do que é sair da universidade já diretamente no mercado. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de destacar que na faculdade, no Unipam, uma das principais vertentes é a atuação prática. E a atuação prática que me levou para essa área, por exemplo, que eu atuo, que é do direito médico e da saúde. Durante o meu estágio obrigatório, eu estagiei em um escritório que atuou nessa área e acabou me entendendo após eu formar nas minhas especializações e na minha atuação atualmente. Estamos aqui agora para alinhar as expectativas com a nova caloura do curso de Direito, acabou de entrar, para a gente ver o que ela espera do curso. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Ana, pelo convite. E aí, o que você espera do curso? Muitos livros? Você está animada para enfrentar aqueles livros enormes? Assim, eu vou ser bem sincera. Eu entrei já sabendo do vade-mecum, que é bem grosso, mas, gente, é só historinha também, porque é uma delícia estudar as leis. Eu, particularmente, desde pequena, sempre foi o meu sonho. E você já sabe alguma área que fez seu coração bater mais forte? Ana, o meu sonho, eu tô entrando no curso de Direito agora, no primeiro período. O meu sonho, se Deus quiser, é ser uma juíza. Eu tenho isso na minha mente desde sempre. Estou aqui com a Luana, que já está concluindo o curso de Direito, para conversar melhor como é que é essa conclusão de curso. E aí, você já escolheu a área que você quer seguir? Eu entrei no Direito de supetão. A gente é a turma depois da pandemia, então a gente não sabia muito o que fazer e entrei para o Direito. E foi na prática,
graças à faculdade, que tem os estágios conveniados, que eu consegui passar por um processo seletivo no fórum, no tribunal, e consegui ver muito a prática e me aperfeiçoei, me apaixonei pela prática criminal. Como a gente faz o processo seletivo e passa para o estágio é no órgão público. Então, eu, por exemplo, estagiava num gabinete e participava junto com o juiz das audiências. Então, eu assessorava ele durante as audiências. Então, a gente acompanha casos reais, delitos, como acontece, né, desde um inquérito policial até olhar como que funciona na prática, como que vai ser a aplicação da norma. A gente tem que estar sempre olhando, óbvio, para o delito, né, com certeza, no caso do criminal, mas também para o indivíduo, que é um ser de direitos e deveres, assim como o outro, e merece ter os direitos dele resguardados em qualquer oportunidade. Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Queremos um papo interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje conversando com os diretores da Clínica Advice aqui em Patos de Minas, além do laboratório, Dr. Danilo César, médico cardiologista, além de médico do trabalho, e Kelly Gonçalves, técnica do trabalho, mas a gente vai chamar de engenheiro do trabalho, Kelly? Engenheiro do trabalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa empresa, né? Clínica de Engenharia e Medicina do Trabalho. Estamos aí há 34 anos no mercado. 34 anos? 34 anos. Cuidando da saúde dos trabalhadores. Kelly, para quem não entende o que faz exatamente uma clínica de medicina do trabalho, todo empregado ele precisa fazer um exame admissional passando por uma clínica ou não são todos? Todos os funcionários, inclusive a empregada doméstica, né? Então, todo funcionário que tem uma carteira registrada, ele precisa fazer um admissional periódico, que é anual, a cada 2 anos. Esse exame é feito antes de se fazer a contratação? Sim, eu vou deixar o doutor Danilo responder a parte médica, que fica melhor. Fica mais fácil, doutor. A Kelly você fica mais no administrativo? Eu fico mais na engenharia e na coordenação. Perfeito, nós vamos separar esses temas. Doutor Danilo, hoje, fazer esse exame admissional, qual que é o principal desafio para o entendimento do empresário? Entender que essa é uma necessidade. A lei exige que ele faça, mas muitos fazem a contratação sem pedir esse exame. Isso, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, né, desde que ela foi instituída, ela juntamente com a instituição da lei veio todos esses regramentos, né, sobre contratação. E se eu faço assim na carteira do empregado sem fazer isso? Qual é a consequência que isso traz? Você está sujeito a multas, né? O Ministério do Trabalho ele pode fiscalizar a sua empresa, se ele chegar lá ele vai pedir que você cumpra toda a legislação. Você não tendo, não só o atestado, porque o atestado, na verdade, ele é digamos, uma segunda instância já, né? A primeira instância você tem que ser feita antes da contratação. Então, quando você monta, né? Se a gente for montar uma empresa agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar aquela empresa, eu preciso contratar uma empresa de engenharia e segurança e medicina do trabalho. Essa empresa ela vai mandar um técnico, um engenheiro, um especialista para visitar essa empresa. Nessa empresa ele vai levantar quais são os possíveis riscos existentes, né, no ambiente. Sobre isso que eu queria perguntar. Quando você fala de contratação, numa mesma empresa eu tenho perfis de funcionários diferentes. Vou dar um exemplo de uma serralheria. Lá tem quem trabalha na parte do escritório e tem aqueles que trabalham no operacional lá dentro. O exame admissional, os exames necessários são diferentes neste caso? São, porque você vai na sequência, você vai na empresa, vai identificar quais são os riscos a que aquele funcionário vai estar exposto, né? E diante desses riscos você vai definir, não, ele tem esse risco, eu preciso monitorar o que aquilo pode causar para a saúde dele. Então, a intenção do exame médico, quando a gente faz o exame, seja ele admissional, periódico, demissional, é avaliar as condições do trabalhador para ele, sendo exposto àquele risco,
como é que a gente vai mitigar esse risco e como é que a gente vai prevenir que aquilo cause alguma doença ao trabalhador. Perfeito. Kelly, quando vem essa contratação, o doutor Danilo está colocando aqui, há uma decisão no momento da contratação e depois uma manutenção, ou seja, de tempo em tempo a clínica pode ser chamada para ir nessa empresa que tem lá 35 funcionários e fazer toda uma análise de um acompanhamento para ver se tudo aquilo que o Ministério do Trabalho exige está sendo obedecido em se tratando da segurança do trabalho. Sim, hoje a gente trabalha com consultorias, né, que são visitas ou mensal ou semanais. Solicitado pelo empresário. Ele solicita isso por uma consciência ou ele tem uma obrigatoriedade de tempo em tempo contratar essa consultoria? É o seguinte, a NR4, ela estabelece que acima de 50 colaboradores, grau de risco 3 e 4, que são riscos mais graves, né? Exemplo. Serralheria mesmo. Uhum. Marcenaria, serralheria, hospital, né? Acima de 50 colaboradores precisa de um técnico de segurança, registrado de 8 horas. Ele tem que estar lá dentro? Tem. Só que empresa de 30, 35 funcionários, que não é obrigada a ter um técnico, pode nos contratar. Perfeito. Olha, eu preciso de uma consultoria de vocês. Minimiza o custo, né? Porque ele não tem aquele custo mensal e ele está resguardado. A gente está monitorando. Uhum. Porque o EPI hoje, um diálogo de segurança, é importante que faça uma ginástica laboral. Até agora para a nova NN1, que chegou, né? Que são os fatores psicossociais e ergonomia, é importante ter uma consultoria dentro da empresa. Toda vez que a empresa modificar, por exemplo, é uma serralheria, eu comprei uma máquina nova, aquela máquina nova, ela demanda, às vezes, um trabalho diferente, uma postura diferente, ela gera um ruído diferente, ela gera uma poeira diferente. Então, toda vez que eu tenho uma modificação dos riscos do ambiente de trabalho, eu preciso reavaliar aquilo e necessariamente reavaliar quais são os outros exames, quais são o acompanhamento daquilo. Então, é um contínuo. A saúde e segurança do trabalho, ela é um contínuo, ela não é estática. Então, todo funcionário que vai assumir aquela função, além do treinamento técnico, ele tem que ter o treinamento de segurança. Perfeito. Doutor, nós vamos chamar o intervalo e eu quero falar sobre as principais empresas que atuam na nossa região e aonde está a principal demanda de vocês. Nós vamos falar disso já já após os comerciais. Aguardo. Não entre em pânico, porque os preços da 180 graus não assustam. E quando eu falo que os preços não assustam, eu estou falando de preços baixos e alta qualidade, não é mesmo? Sim, e aqui temos colheres de inox e de silicone por apenas R$ 5,99. Mas são só esses produtos por R$ 5,99? Não, temos uma seção inteira focada apenas no R$ 5,99. E não tenha medo, porque quando falamos de preço acessível, não é sinônimo de produto de má qualidade. É isso mesmo. Por exemplo, aqui na loja temos 3 tipos de centro de mesa de vidro por apenas R$ 15,99. E não se assuste, porque eu tô vendo ali que pagando R$ 15,99 você leva 2 produtos. Vocês levando 2 bombonieres de vidro de 390 ml, vocês pagam apenas R$ 15,99. E vem pra 180 graus, pode vir tranquilo, porque aqui não é um filme de terror. Você já sabe o nosso lema, né? Tava no estoque. Agora tá na loja, aqui na Major Góes do Centro, bem ao lado do Sacolão Centro. Vem pra 180. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem, aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin, além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. O Lanicota nasce da tradição, do respeito aos aromas que atravessam gerações, das receitas que foram feitas com tempo, cuidado e um propósito: servir sabor em momentos. No Lanicota, cada receita conta uma história e cada história começa com uma experiência servida à mesa.
Lanicota, cozinha que honra o passado, sabor que marca o presente. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Adear, uma dúvida frequente. Produtor rural, quando ele pode se atentar e se isso é compensativo, passar a atividade dele de pessoa física para pessoa jurídica? A gente sabe que depende muito do que ele está produzindo e aonde ele quer entregar. Mas como ele pode ter essa visão que naquele momento abrir uma pessoa jurídica é mais vantajoso para ele? Dácio, o produtor rural ele tem que estar muito bem antenado e muito bem orientado, né? O que acontece? O produtor rural hoje ele tem alguns benefícios que talvez alguns empresários não tenham. Por quê? Porque o cara está ali no campo produzindo. Então, assim, o governo realmente dá muito benefício para o produtor rural. Com isso, a hora que eu quero, por exemplo, que hora que é a hora de eu transformar em empresa? Vamos supor que eu quero agregar algo ao meu produto. Um exemplo, eu produzo leite, né, e vendo leite para um laticínio, para uma cooperativa. Então, quer dizer, eu estou produzindo leite e entregando leite ali, eu não preciso de ter um CNPJ. Mas a partir do momento que eu quero fazer o seguinte, eu quero transformar aquele produto meu e dar uma cara mais industrial para ele, então, na verdade, eu já estou saindo de produtor rural e agregando valor ao meu produto. Exemplificando, se ele resolver fazer queijo ou um iogurte, por exemplo, ou um doce. Correto. Até como queijo ainda, eu posso ser um produtor rural de queijo, né? Então, assim, eu tenho que entender o seguinte, para quem que eu vou vender? Quem que é o meu cliente? Quais são os benefícios que eu tenho vendendo como produtor rural ou eu vendendo como CNPJ? O que eu vou pagar de imposto a partir do momento que eu passo a ser CNPJ? E a outra coisa que a gente tem que atentar é que a reforma tributária está vindo aí. Com a reforma tributária, alguns poucos produtos vão continuar com benefício fiscal e muitos produtos que estão hoje com benefício já não vai ter mais a partir de 1º de janeiro de 2027. Você comentou que o produtor de café, por exemplo, vai ter um benefício, mas se ele torrar o café, esse benefício já não existe. Então, realmente precisa de atentar para cada um desses pontos. Sim, porque aí eu já estou agregando algo ao produto, que eu estou vendendo outro tipo de produto que já me tira o benefício fiscal. Isso aí a partir de 1º de janeiro de 2027, quando a reforma tributária entrar em vigor. Então, assim, eu tenho que me atentar muito a isso. Então, nunca vai existir uma receita para todo produtor rural ou para todo empresário. Depende da atividade. Depende para quem que eu vendo, depende de muitas coisas, de uma série de variáveis. Então, o que é interessante é a pessoa ter alguém ali orientando ela da maneira correta para ela fazer tudo de forma assertiva. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com os diretores da Clínica Advice, falando sobre medicina do trabalho. Essa atividade extremamente indispensável para o funcionamento das empresas e, lógico, para o bem-estar dos funcionários. E é sobre bem-estar que nós vamos falar. Doutor, hoje, inclusive a Prefeitura decretou, não vou falar o fim do atestado, mas uma avaliação mais criteriosa para os atestados. E o acompanhamento, a consultoria da medicina do trabalho pode evitar esses atestados quando eles são falsos ou não, ou seja, trazendo uma maior conscientização para o funcionário quanto à solicitação desses atestados, como vocês vêm atuando e como a prevenção, ou seja, a consultoria de uma empresa de medicina do trabalho pode ajudar no funcionamento presencial, né, fazendo com que os funcionários se tornem cada vez mais presentes no seu trabalho, evitando esses atestados que são, de fato, muitas vezes criticados pelo empresário e colocado em xeque a lisura da forma que eles são apresentados.
A intenção justamente da medicina do trabalho é essa, ter um fator preventivo, preditivo, né? Então, assim, a gente faz todo aquele acompanhamento. Então, uma vez que você acompanha o funcionário, ele passou por um exame admissional, ele passou por um exame periódico, né? Naquela avaliação você identificou algum fator a mais, né? Está hipertenso, né? A glicose dele deu alterada, alguma coisa, a gente consegue atuar antes, às vezes, de aparecer sintomas ou problemas, né? Com relação aos atestados, a gente sabe que é uma grande questão, né? E a medicina do trabalho, ela pode atuar fazendo controle do que a gente chama de absenteísmo, né? Então, toda empresa deveria utilizar desse serviço. É um serviço que a gente oferece e isso é válido para a empresa, tanto a de 50, 100 funcionários, quanto a de 1, 2 funcionários, né? Porque a gente sabe que uma das causas de queda de produtividade, de aumento de custo de produção é justamente o absenteísmo, né? Então, a medicina do trabalho, ela pode e deve atuar nesse sentido. Observar, por exemplo, eu tenho empresa lá, checar quais são a frequência de atestado, quais os motivos desse atestado, por que essa pessoa está adoecendo. Os atestados são psicológicos. Fazendo essa gestão eu vou conseguir identificar, não, os atestados aqui ocorrem por problemas osteomusculares. Então, ok, dentro da empresa há algum ponto que eu possa atuar para minimizar isso, ou seja, às vezes eu vou mudar uma cadeira, vou mudar uma forma, uma posição que aquele funcionário trabalha e eu vou mitigar aquele risco, consequentemente eu vou ter menos atestados. Da mesma forma, agora do ponto de vista, né, que eles chamam de psicossociais, os riscos psicossociais, que são aqueles riscos presentes no ambiente de trabalho. É um levantamento feito, não é uma avaliação do funcionário, é uma avaliação do ambiente, para a gente ver se aquele ambiente tem alguma hostilidade, alguma coisa ali que dificulta, às vezes uma falta de gerência, uma falta de direcionamento, né? Ah, tem esse problema, tal pessoa resolve, tal pessoa faz aquilo. Então, entra muito a questão da gestão, né? Hoje a medicina do trabalho, ela às vezes atua muito mais como gestão, como ferramenta de gestão, justamente para mitigar esses riscos, diminuir absenteísmo. E se a gente faz tudo isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aumento de produtividade, diminuição de custo. Em ano político a gente ouve de tudo, né? Inclusive medidas que são eleitoreiras, vamos colocar dessa forma. O fim da escala 6x1, e vou colocar você como empresária, porque você conhece os dois lados, de um lado fazendo o diagnóstico, do outro lado você tem hoje quantos funcionários entre o laboratório e a Advice? 30 funcionários. O fim da escala 6x1, um dos principais temas é trazer uma carga de trabalho menor, alegando que quanto menos as pessoas trabalham, elas vão conseguir um tempo mais para a família, mais em casa. Você acredita de fato que isso possa funcionar? Entendendo os dois lados, como empresária e como alguém que está do outro lado, avaliando, né, o funcionamento dessas empresas diante desse novo cenário que se apresenta aí. Pois é aquilo que você falou, nós estamos em ano eleitoral. E no Brasil, infelizmente, tudo tem um viés eleitoral muito grande, né? Então, assim, a proposta, ela tem os seus benefícios, tem a sua parte boa, né? Mas ela tem uma parte ruim também, que é aumento de custo, num país que a taxa tributária é extremamente alta, né? Então, o que eu acredito é o seguinte, é uma discussão válida, mas para ser discutida com calma, com ponderação e sem viés político. Então, assim, no momento agora, eu acho que não seria o momento de se aprovar nada nesse sentido. As empresas têm condição, elas vão sobreviver a isso, porque não adianta eu ter uma escala menor sem empresa. Kelly, hoje a Advice possui também um laboratório. E a principal função do laboratório, dentro dos exames de admissão, é necessário exames, né, exames de sangue, outros exames. Eu queria que você me falasse dos principais exames que são oferecidos lá e como ter um laboratório próprio agiliza nesse processo de admissão, que muitas vezes precisa ser rápido, né? O empresário traz para cá 50 funcionários que estão vindo da Bahia para cá, vai prestar serviço numa lavoura, eles têm que fazer o exame de admissão e já está marcado de começar numa colheita na segunda-feira. Como o laboratório próprio auxilia numa agilidade desse processo de admissão? Então, Darcy, hoje nós temos o Laboratório Cuidar, né? Faz parte do Complexo Advice. E por que a gente montou o laboratório próprio? Isso facilita a entrega de resultados, facilita a confidencialidade dos resultados,
Né? Então, um exame que colhe lá, uma glicose, o funcionário chegou... É a única empresa de medicina do trabalho que tem laboratório próprio em Patos? Sim. Perfeito. Então, chegou um colaborador que tem um exame de glicose e hemograma. Né? Além dos outros, eletrocardio, eletroencefalo. A gente faz tudo na empresa. Faz tudo na Fantástico. Então, ele já sai pronto para trabalhar. Né? E o resultado fica pronto no mesmo dia. Vocês têm 3 certificados. Doutor, me fala sobre a importância desses certificados que, né, fazem uma... Para conseguir um certificado é difícil, mas difícil também, né, Kelly, é mantê-los, porque eles têm uma fiscalização rigorosa de qualidade para que eles se mantenham. Eu queria que o senhor me falasse dos 3 certificados que a Advice possui hoje e os desafios de, né, primeiro da busca e de mantê-los em atividade. A gente buscou isso já há alguns anos, a gente vem se recertificando já há alguns anos, né? E às vezes o que eu falo é o seguinte, o Brasil é um país cartorial, né? O Brasil, ele precisa de um carimbo, um selo, uma assinatura para justificar e para validar aquilo. Então a certificação ela vem nisso, porque a gente tem consciência do trabalho que é feito, a forma que é feita, né? Então assim, o selo ele ajuda a padronizar tudo isso. Fomos a primeira e a única empresa de saúde e segurança do trabalho do Brasil a ter os 3 selos. A única do Brasil? A única do Brasil, porque a gente tinha o selo a 14001, que era ambiental, né, de gestão ambiental, gestão de resíduos, né, a 45001, que é uma específica de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, para uma empresa que trabalha com isso, né, fazia todo A diferença desses certificados é que cada um atua em um segmento da empresa. Isso. Perfeito. E a 9001 que atua no segmento de gestão geral. E é aquilo que eu te falei, como nós somos cartorial, se alguém me perguntar, Advice é isso tudo mesmo? Eu falo, sou. Me prova, tá aqui, eu tenho o selo, né? Então, assim, eu tenho uma autenticação, um reconhecimento de firma ali. Como a gente está num país cartorial, às vezes, mas é só você que está me falando. Não sou só eu, é uma empresa que veio aqui, olhou, e ela está afirmando que eu tenho essas qualidades. Perfeito. Né? Kelly, eu queria que você me falasse também da capacidade de atendimento da Advice. Eu conheço lá, se chega um ônibus lá com 60 pessoas, é possível que o atendimento tenha também uma agilidade. A gente está falando isso porque, né, como eu citei anteriormente, muitos empresários precisam dessa agilidade, principalmente quando esse funcionário tem que passar por aqui. Se ele ficar aqui de um dia para o outro, eles vão ter que hospedá-los em um hotel, e esse funcionário conseguir chegar, fazer o exame e já seguir para o local de trabalho, seja lá onde for, principalmente algumas mineradoras, né, que também tem precisa dessa agilidade no início da contratação, a capacidade de atendimento da Advice. Sim, hoje a Advice ela possui 200 lugares, né? Nós temos 6 secretárias recepcionistas, 3 médicos o dia todo, né? E a equipe técnica formada como enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem, laboratório, pessoal técnico de laboratório. Sim, hoje nós temos uma equipe pronta, técnica, completa, para atender, seja um ônibus dos 60 lugares, além da agenda do dia, né? Então a gente hoje abre às 6h30 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. A gente não fecha... De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. Não fecha o almoço. Uma das preocupações que a gente tinha quando a gente assumiu a empresa, né? Porque embora ela tenha 34 anos de mercado, a gente assumiu ela há cerca de 8, 9 anos, né? Então, uma das preocupações era justamente, eu tenho que ter qualidade no atendimento, mas eu tenho que ter conforto para o funcionário que vai lá. Então, isso foi uma das coisas que a gente trabalhou. Então, nós ampliamos a empresa, hoje nós temos uma empresa, ela é toda temperatura controlada, ar-condicionado em todos os ambientes, né? Cadeiras para todos serem acomodados, sentados, aguardar o atendimento com conforto, com qualidade. Agora, tem uma questão que é extremamente desafiadora para a medicina do trabalho, e eu vou, inclusive, exemplificar. Imagina um trabalhador que trabalha com veneno, é muito comum aqui na nossa região, só que ele é um pequeno produtor, ele vai colocar uma bomba nas costas e vai bater veneno. A lei diz que ele precisa usar uma roupa, uma proteção facial, uma máscara, luva, bota.
num calor igual nós estamos esses dias, ou em outras regiões, como Rondônia, por exemplo, Acre, Amazonas, se ele colocar essa roupa, ele não consegue ficar dentro dela 45 minutos, ele vai sufocar lá. Como convencer aquele, e é necessário, não estou aqui para dizer que não é necessário, essa roupa é necessária, como pode-se tentar fazer uma flexibilidade quando não é possível essa flexibilidade? Se você não usar essa roupa, você vai ser atingido pelo veneno. Como tentar solucionar essa questão tão desafiadora para a nossa região? Isso é importante a gente, assim, a segurança está acima de tudo. Então isso ele tem que ter essa ciência, né? Ele tem que estar seguro para fazer o trabalho. Então, hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia vem melhorando. Então, realmente, a gente já tem roupas mais confortáveis, que já tem tecidos. Tem uma saída? Tem saída, sempre tem saída. Agora, não tem saída, não tem jeito, não tem outra forma, a segurança vai prevalecer. Se não tem outra forma, ele não faz aquele trabalho até que ele consiga ter as condições adequadas para fazê-lo, né? A gente fala, o trabalhador ele tem que sair de casa e eu tenho que garantir a volta dele. A construção civil hoje é o ramo que tem mais número de acidentes. É a principal consequência de acidente hoje é da construção civil. Por causa da conscientização. Para você conscientizar uma pessoa a usar um EPI, tem que ter treinamento. E outra coisa, hoje existe as advertências, né? O empresário tem a obrigação de fornecer o EPI, mas o empregado ele tem a obrigação de usar. Hoje existem 3 advertências. E se não funcionar, ele traz essa orientação. Ou seja, ele tem que se resguardar para que lá na frente, quando acontecer o acidente, ele não venha responder por isso. Por isso você faz todo um processo de educação, né, para que a pessoa ela não possa lá na frente falar, ninguém me falou. Não, a gente fala. E outra coisa, na medicina, né, na saúde e segurança, tudo que você fizer, você tem que documentar. Né? Perfeito, aí esse ponto, Kelly, que você ia falar, são advertências. Por quê? Se um funcionário machucou, mas ele tinha o EPI, ele tinha orientação, tinha palestra, o empresário, naquele momento, lá do processo trabalhista, vai falar assim, não, eu tenho aqui todas as provas de todas as tentativas, só que eu não posso estar lá do lado dele o tempo todo. E ele machucou, porque mesmo com a advertência que eu dei no mês tal, no terceiro mês ele machucou. Então, ele está se resguardando, e aí a gente está falando agora de um prejuízo que ele possa não ter. Essa é a importância de ter uma clínica de medicina do trabalho por trás de todos os processos. Fantástico. Porque a gente cuida desde a admissão até o processo trabalhista. Fantástico. A gente trabalha justamente para não ter o processo, né? Trabalhamos para que não tenha. Caso o processo ocorra, o que a gente vai estar fazendo é desde o início ali, estar orientando para que ela tenha todos os passos documentados, seguidos, para lá na frente, não, o acidente aconteceu, foi porque a empresa não fez isso ou porque o funcionário negligenciou alguma conduta que ele deveria ter tomado, né? Então isso faz toda a diferença. Então eu vou chamar os comerciais e na volta nós vamos mostrar na prática como funciona esse trabalho de vocês. Voltamos já já, aguardo. Todo projeto começa com uma ideia, mas é a luz que dá vida a ela. Clarité, a luz que transforma o seu projeto. Visite nosso showroom no Espaço Eletropassos. Quem procura acha e quem vem ao Baratão fecha negócio. Hoje eu vim garantir o piso de 75 por 75 da semana passada. Gente, olha a conta, o metro quadrado está saindo por apenas R$ 27,90. É isso mesmo? E é isso mesmo. Significa que cada peça dessa gigante, retificada, acetinada e resistente à mancha, por apenas R$ 15,70. É preço de estoque para transformar a sua casa. Se você quer novidade, o nosso mostruário do Baratão não para de receber lançamentos. Tem tendência chegando toda semana, do básico ao acabamento. Eu amei, eu vou querer ficar com ele. Combinado, a gente entrega fechado lá para você. Mas espera aí que obra completa não é só piso. Para bater massa com força e agilidade, a betoneira em promoção do Baratão está em um preço imperdível.
de 7.580 por 6.822. Do alicerce ao acabamento, você já sabe onde economizar. Vem pro Baratão da Construção. É preço baixo até no nome. Você está na 180 Graus, a loja de variedades e preços baixos. Estamos falando do maior estoque de utilidades aqui pertinho de você. E nós trazemos novidades todos os dias. Utensílios domésticos, brinquedos e decorações. Produtos para presentear ou simplesmente facilitar a sua vida. 180 Graus, um mundo de utilidades em meia volta. Papo Franco volta aqui para conversar mais uma vez com a doutora Paula Amélia para falar sobre saúde bucal infantil. Doutora, hoje na odontologia voltada para o público infantil, onde os tratamentos estéticos chamam a atenção dos pais para um primeiro atendimento, até que ponto os distúrbios do sono ou da respiração podem também ser diagnosticados já na infância para evitar um problema futuro? Bom, Nécio, é muito importante a gente ter um olhar atento para a criança, porque é a fase de crescimento. E enquanto eu estou nessa fase de crescimento, é possível a gente corrigir vários problemas que no futuro vão trazer transtornos graves, por exemplo, como a apneia obstrutiva do sono. Então, por exemplo, uma criança que eu detecto que o queixinho está desenvolvendo menos, está ficando para trás. Essa criança, na idade adulta, ela se torna um potencial roncador. Então é preciso que a gente intervenha ainda na infância. Por isso que a gente trabalha muito com os pais a questão de melhorar a qualidade respiratória da criança o mais rápido possível, mais cedo possível. E quando se fala mais cedo possível, seria até que idade? Então, quando a gente fala de problema respiratório, nós precisávamos estar com esses problemas respiratórios, boa parte deles resolvidos até 3 anos. Olha para você ver como é precoce. Agora, quando a gente fala do crescimento da face, nós temos que trabalhar essa criança até que ela passe pela puberdade, que é onde eu tenho o maior pico de crescimento. Então, a menina menstruou, mais ou menos 1, 2 anos após a menstruação, ela já está parando de crescer. Ela já não vai mais mudar tanto. Então, se o queixinho não cresceu até aquele momento, dificilmente ele vai chegar na posição que a gente precisa. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para a criança e já desde muito cedo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o tratamento ortodôntico fica longo. Mas é um crescimento. É igual você pegar uma criança, por exemplo, com estrabismo. Você vai tratar, quanto mais cedo você começa a tratar, melhores as chances, né? Então, quando você está trabalhando a criança, tudo favorece, né? Eu falo que é a fase que você mais tem respostas positivas e respostas que se tornam estáveis ao longo do tempo. Uma coisa é eu puxar esse queixinho quando está crescendo, estimular e ele chegar na posição que eu preciso. Se torna estável, porque é osso, o osso cresceu. Outra coisa é um adulto que o queixinho já está lá para trás e que eu vou ter que compensar isso. Vai ficar tão bom quanto? Não vai. Um dos desafios da construção está no custo da obra. E o Baratão tem isso como prioridade até no nome. Então, na hora de construir ou reformar, traga para cá o seu orçamento. Temos uma ampla lista de materiais para acabamento, além de pisos e porcelanatos e mais de 30 mil itens em estoque. Baratão da Construção. Bom atendimento e preço baixo fazem parte da nossa marca. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Papo Franco retorna aqui para conversar com Cadim, advogado em direito imobiliário, para perguntar uma questão muito corriqueira. Cadim, imagina que o proprietário, ainda não proprietário, mas o comprador comprou um apartamento na planta, deu um sinal constando no contrato que essa obra ia ficar pronta em 3 anos, mas já tem 1 ano de atraso. Qual o direito que esse comprador tem em relação a esse imóvel e a responsabilidade da construtora em relação a este valor investido? Nessa situação, o adquirente do imóvel ele tem 2 opções. A primeira opção
seria o desfazimento do contrato, ou seja, um distrato. Nessa situação, ele pode exigir a devolução dos valores pagos devidamente corrigidos e mais a multa contratual. Qual é essa multa contratual? Via de regra, ela é 25% do valor do imóvel. Porém, pode ser, em havendo um regime de afetação naquela construção, que essa multa seja elevada até 50%. Esse é o primeiro cenário, ele ter os valores devolvidos mais a multa. O segundo cenário seria ele continuar com o imóvel, mas cobrar uma multa pelo atraso, pelo tempo que ele deixou de fruir o imóvel. E essa multa é de 0,5% do valor pago. O único detalhe é que a construtora, a incorporadora, ela vai ter o prazo de 6 meses de tolerância nesse atraso, pela lei ela é permitido. E se o proprietário comprou esse apartamento já em obra? Ou seja, a construtora garantiu que em 1 ano estaria pronta e também está em atraso já de 2 anos. Não comprou na planta, ele já estava em construção. Muda alguma coisa na lei? Não muda nada. Tanto um projeto em que você vai começar a construir ou que a obra esteja em andamento, para a legislação ela encara isso como se fosse um imóvel adquirido na planta. Não precisa estar exatamente na planta, se estiver em evolução da construção, sim. O que vai diferenciar é se aquele imóvel já estiver pronto, e aí você vai aplicar as regras, não da incorporação, mas de compra e venda em geral. Que aí a multa ela pode ser variável. É muito comum essa multa variar entre 10% a 20%, mas vai estar dentro do que foi estabelecido em contrato. Nisso o legislador não interfere muito, como é na incorporação imobiliária. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Como prometido, nós vamos lá para a empresa mostrar uma palestra sendo feita pela Advice e também um trabalho de admissão, né? Todo o trabalho que é feito lá na clínica, levado para toda a equipe, levada para a empresa, como isso funciona numa manhã. Normalmente gasta uma manhã inteira para se fazer, doutor? Sim, às vezes até o dia todo. Até o dia todo, depende do tamanho da empresa, então, a demanda de funcionários. Então, vamos para lá. E aqui estamos. A ideia aqui hoje, doutor Danilo, é mostrar o fluxo. Como funciona o fluxo desde a recepção, passando por todos os setores, até chegar nessa sala que é recebida pelo médico. E lembrando que não é só o senhor como médico aqui. Isso, nós contamos com a equipe, né? Somos constantemente em 3 médicos, né? Que é justamente para garantir uma agilidade no atendimento. Colocando que um funcionário venha e que tenha que passar por todos os exames, ele vai ser cadastrado na recepção, então ele pode fazer, antes de chegar até o atendimento médico, ele pode passar por uma audiometria, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, tem também o laboratório, que a gente tem toda a estrutura própria aqui dentro, então exames de laboratório, ele vai colher sangue, urina, fezes, o que for necessário, né? Uma vez finalizado toda essa parte, todos esses procedimentos, ele vai ser encaminhado para o atendimento médico. A questão da audiometria também. São todos os pacientes que passam por audiometria ou depende da função que ele também vai ocupar? E uma outra pergunta. Se ele está numa atividade onde o ruído é excessivo, a audiometria faz com que ele seja afastado e possa retornar depois? Ou uma vez perdida 10% da audição, ele deve ser afastado daquela atividade de forma definitiva? O funcionário que está exposto a ruído no trabalho, né, seja ruído de uma máquina ou algo que produza ruído de intensidade acima de 80 decibéis, porque a gente sabe que abaixo de 80 decibéis aquilo geralmente não vai causar problemas ao ouvido. A Advice vai até lá, monitora esse ruído, com isso a gente vai ter o gráfico, né, e com isso saber qual é realmente quantos decibéis está exposto, e aí diante disso a gente vai determinar se é necessária audiometria ou não. Por quê? A perda auditiva induzida pelo ruído, né, que a gente chama,
ela é irreversível. Então, por isso a necessidade de quê? Fazer a audiometria sequencial, porque ao menor indício de que está havendo alguma perda, alguma coisa ali, a gente atuar, seja melhorando equipamentos de proteção, seja eliminando ruído, né, às vezes enclausurando aquela máquina. Então, existem vários mecanismos de engenharia que a gente pode trabalhar para ter diminuição desse ruído. Diminuindo o ruído, logicamente, eu cesso aquele prejuízo. Antes do bate-papo aqui, o senhor comentou que muitas vezes o funcionário chega aqui com esse diagnóstico de perda da audição, mas pode ser um rapaz que tem um som alto do carro e essa perda não está sendo provocada exatamente no trabalho dele. Como que a clínica consegue, né, fazer essa previsão? É através da consulta mesmo, saber se ele tem esse contato com, né, um equipamento que está provocando essa perda auditiva e não necessariamente o trabalho dele. Isso, por isso a importância de se fazer a audiometria no admissional, porque eu vou estar sabendo, não, esse funcionário ele entrou com essa característica, já com essa perda. Lembrando que é perda induzida por ruído, e esse ruído é qualquer som, qualquer ruído, não é necessariamente o ruído do trabalho. Enquanto a gente estava batendo esse papo aqui, a Ana Laura vai chegando. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Quanto tempo gastou? Marcou? Marquei e fiquei impressionada com a agilidade. Foi em torno de 22 minutos. Todo o processo. Doutor, o exame, durante o tempo que a gente bateu o papo aqui, ela passando, né, desde a recepção, todos os setores, são quantos setores? No caso dela, lembrando que, né, muda um pouco de um para o outro, mas no caso dela, foram quantas áreas que foram necessárias para ela ter esse documento que agora vai passar pela consulta do médico? Então, no caso dela, a gente colocou todos os exames possíveis para serem feitos. Então, ela foi recepcionada, cadastrada, passou por audiometria, passou por eletrocardio, eletroencéfalo, fez espirometria, fez acuidade visual, colheu exames para poder serem feitos os exames de laboratório, então fez coleta de sangue, né? Então tudo isso a gente consegue realmente fazer numa velocidade grande, porque a gente tem uma equipe grande e principalmente não é só a equipe, é treinamento, fluxo, né? Então todo mundo sabe exatamente o que vai fazer, a forma que tem que fazer para a gente ter essa agilidade, porque a gente não quer reter o funcionário, que a gente quer que ele passe e retorne à empresa de forma o mais rápido possível para diminuir qualquer perda de produtividade lá dentro. E doutor, eu fiquei curiosa porque eu passei por todos esses processos e eu gostaria de saber, e eu acredito que o público também, todo esse processo que eu passei é o mesmo para cada empregado ou muda? Na verdade, é um processo específico para cada um que vem aqui, né? Então, existe todo um trabalho feito antes dessa passagem, que é levantamento na empresa dos riscos. Então, o técnico, o engenheiro de segurança vai até a empresa, faz esse levantamento, identifica os riscos, traz para a medicina. Nós olhamos esses riscos, avaliamos quais são os exames necessários, qual a forma que eu consigo monitorar o efeito desses riscos sobre aquela pessoa, né? E diante disso a gente determina quais os exames. Então, quando a pessoa chega aqui, todo esse processo já está pronto. Por isso é feito de forma rápida, porque todo esse processo por trás já foi feito. Então, a recepção ela já sabe exatamente o que tem que ser feito, a forma que tem que ser feita, né? Então, isso agiliza o processo, mas há todo um processo anterior, colocando geralmente os exames que mais demoram entre 3 e 4 dias, geralmente a gente já tem tudo pronto, tudo liberado. Perfeito. Na hora, mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo, cessou todas as minhas dúvidas. Tomou agulhada lá? Tomei, tive que tomar, gente, mas foi super tranquilo. É isso aí. Isso. É isso aí. Gente, então vamos voltar lá pro estúdio. Valeu, viu? Trazer você para ser cobaia foi ótimo. Eu que agradeço a agulhada. É isso aí, vamos lá. Doutor, é impressionante o resultado desse trabalho, como o empresário pode perceber uma mudança imediata, porque ali é um tete-a-tete entre os profissionais da Advice e os funcionários, e o empresário, que muitas vezes a gente pôde perceber, conversando com um dos empresários, para entender como isso pode facilitar
esse desafio, principalmente na questão do deslocamento dos funcionários, né? Às vezes não tem veículo, minimiza os custos também. O principal é o custo ou junta-se tudo? Junta-se tudo, né? O custo geralmente é o que impacta mais a empresa, porque o tempo que o funcionário fica sem realizar a sua atividade é menor, né? Você está lá dentro da empresa, então ele sai do seu trabalho, faz ali tudo e já volta imediato. Então, realmente, para a empresa é um ganho substancial. Acima de 20 colaboradores, a gente vai até a empresa realizar todos os exames. Perfeito. Além dos exames, como nós mostramos aqui, vem a questão das palestras. As palestras já têm um cunho diferente. A ideia é conscientizar. Evitar acidentes, é prevenir. No PGR, que a gente faz o levantamento em campo, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, tem um plano de ação, que no levantamento do engenheiro ele já observa e vê a importância. Então, geralmente é treinamento de EPI, treinamento de primeiros socorros, ergonomia, né? E o PCMSO também, que o Dr. Danilo faz, tem um plano de ação. Quando a empresa contrata o serviço completo, que é feito, né, o programa de gerenciamento de risco, o programa de controle médico em saúde ocupacional, ela recebe orientações sobre tudo isso e é colocada à disposição dela, eventualmente contratualizar alguma dessas atividades. Fantástico. Né? Fantástico. Kelly, eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigado por ter vindo. Dr. Danilo, também agradeço. Primeira vez que eu vejo você pessoalmente e me disponho, né, coloco o programa à disposição para a gente mostrar um pouco mais do que faz a Advice, essa empresa com certificados, múltiplos certificados. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nos últimos 8 anos, quando assumiram a direção da Advice e vêm desenvolvendo esse brilhante trabalho. Nós que agradecemos. Então, à disposição sempre. A Advice está com as portas abertas para receber vocês. E a gente só tem a agradecer. E por último, eu queria que você me falasse do trabalho do laboratório para quem não vai lá fazer exames. Ou seja, eu quero fazer um exame específico, quais são os exames oferecidos pelo laboratório. Não faço parte de uma contratação, quero fazer um exame de rotina. Hoje, Daça, a gente faz qualquer tipo de exame de laboratório. Fantástico. Particular. Chegou lá, eu quero fazer um hemograma, um triglicérides, ureia, creatinina, a gente faz. Rápido e resultado ágil. Então a gente atende particular também. Fantástico. Abre 6h30 da manhã. Fantástico, de segunda a sexta. Segunda a sexta. É isso aí. Doutor, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Papo Franco. Quero agradecer a audiência de todos. Voltamos na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Papo Franco apresenta mais um episódio de Melhor do Seu Bairro. Hoje viemos aqui na Planeta Calçados conversar com o gerente Marcos. Tudo bem, Marcos? Como vai? Tudo bem e vocês? Marcos, eu vi aqui que a loja é imensa, né? E a gente está curioso para saber como que começou a história da Planeta Calçados. Isso, a Planeta Calçados é uma rede que compõe 34 lojas, né? Em Patos de Minas a gente está completando 24 anos agora esse ano. E Marcos, aqui eu vejo uma variedade de calçados. Estou curiosa para saber qual que é o diferencial aqui da Planeta Calçados. Sim, a gente busca aí o melhor mix, né? Tanto infantil, adulto, né? Acessórios também, perfumes importados, relógios para atender a comunidade. E o cliente, ele tem alguma fidelização especial? Como que funciona? Sim, o forte da loja é o crediário próprio, né? A gente tem o crediário próprio, divide até em 10 vezes, sem custo nenhum para o cliente, com um desconto de 10% da primeira compra. E sobre a Fenamilho, que o povo tá doido para saber, tem alguma campanha especial, algum produto especial que a Planeta Calçados está oferecendo? Sim, esse ano as botas, né? Todo ano tem uma demanda muito grande, e esse ano a bota texana está chegando com tudo e não para de chegar, novidade todo dia para a Fenamilho. Então quem quiser já garantir, já pode correr para cá. Com certeza, vem para cá, compra no crediário, não precisa de dinheiro, a gente atende negativado também, então é só vir comprar. E sobre a parceria com a CDL, como que está agregando no funcionamento da loja? A CDL, a gente já é parceiro da CDL desde que a loja está em Patos, né? Há 24 anos. E o cliente mesmo, ele
sempre gosta da campanha de Natal, né? Sim. Tem as outras campanhas também, a de Natal é a cereja do bolo no final do ano, onde o cliente concorre a vários prêmios, né? E a gente sempre participa e dá muito resultado. Marcos, muito obrigada pela entrevista. Eu já vou garantir minha bota, hein, para Fenamille. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Há mais de uma década contando histórias, a Essencial Noivos percebeu que existem momentos que não voltam. Como o sim no altar, a primeira valsa, o abraço antes da formatura. E em todos eles, existe um detalhe que eterniza o instante. O que você veste quando vive o inesquecível. A Essencial Noivos não aluga apenas ternos. Ela veste sonhos. Porque quando o dia é único, o traje precisa ser essencial. Todo projeto começa com uma ideia, mas é a luz que dá vida a ela. Clarité, a luz que transforma o seu projeto. Visite nosso showroom no Espaço Eletropassos. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. O Lanicota nasce da tradição, do respeito aos aromas que atravessam gerações, das receitas que foram feitas com tempo, cuidado e um propósito: servir sabor em momentos. No Lanicota, cada receita conta uma história e cada história começa com uma experiência servida à mesa. Lanicota, cozinha que honra o passado, sabor que marca o presente. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Bate-papo sério, você sério, bate-papo. Um papo interessante.